Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo do livro de Mateus, capítulo 13. Mateus 13 e 24. Mateus 13 e 24. Domingo passado nós estudamos sobre a parábola do semeador e hoje vamos observar outras parábolas ainda no mesmo capítulo. Capítulo 13, a partir do versículo 24. Então, se você observa na sua Bíblia, aqui na projeção não vai dar para você observar isso, porque não tem os títulos de cada contexto, mas na sua Bíblia, se você observar, você vai ver que o restante do capítulo, do versículo 24 até o final, versículo 58, Jesus vem ensinando aí por meio de parábolas, certo? Como nós já estudamos no domingo passado, só para revisar, a lembrar um pouco sobre essa ideia da parábola, Por que Jesus ensinava por meio de parábolas? Alguém lembra? Isso, muito bem. Ele ensinava por meio de parábolas para que a condenação das pessoas que não creriam nele não aumentasse, exatamente. Ele obscurecia ali a verdade daquelas pessoas que não creriam nele, certo? Nem tinham crido e não creriam nele, para que assim a condenação dessas pessoas não aumentasse. Ou seja, a pregação por meio de parábolas era misericórdia por parte de Cristo para com os perdidos. Ele sabia os que não creriam, então por isso que ele fazia assim, dessa forma, para não piorar a situação daquelas pessoas que nunca creriam nele. E eu trouxe até uma lembrança para nós hoje que nós, quando vamos pregar, nós temos que pregar de forma clara. Nós não podemos pregar por meio de parábolas, porque nós não sabemos quem não vai crer. Então, nós não sabemos. Então, nós temos que pregar de maneira clara para que as pessoas entendam. Já Jesus era diferente de nós, Porque ele era o próprio Deus e ele sabia os que não creriam nele. E todo o restante do capítulo, Jesus vem falando por meio de parábolas. E ele vai iniciar no versículo 24 falando sobre a parábola do joio. Diz assim a palavra de Deus: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então nós observamos aí que o joio foi semeado no meio do trigo. E o joio era uma erva daninha, provavelmente o nome dela era cisânia, e ela era muito parecida com o trigo. Você não conseguia distinguir ali ela do trigo até que ela viesse a amadurecer. Enquanto ela não estivesse madura, você não conseguia distinguir aí a cisânia do trigo. Então, quando havia essa semeadura desse joio, a cisânia ali no meio do trigo,
você praticamente estava acabando com a colheita daquela pessoa. Vamos supor que o José está plantando o trigo, vem lá o inimigo dele, o Francisco, por exemplo, e semeia a cisânia ali no meio, que é o joio. E aí o José não sabia disso, né? O que é que vai acontecer? Que no final o José vai ser prejudicado, porque a colheita dele praticamente vai ser perdida. Então, quando alguém queria prejudicar outra pessoa, ou inimizade, alguma coisa, eles faziam isso, né? Plantavam o joio no meio do trigo. Isso era acabar com a colheita, né? Com o sustento da pessoa. Isso aí é um retrato do que Satanás quer fazer com a obra de Deus. Deus está chamando seus filhos por meio do Evangelho. Não que todo mundo nasce filho de Deus, certo? Deus chama por meio do Evangelho as pessoas que aceitaram esse chamado, se converterem a Cristo, aí passam a ser filhos de Deus. Não eram, mas passam a ser no momento em que creem no Senhor Jesus Cristo. Está lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Né? Todos os que recebem o Senhor Jesus Cristo, Deus lhe dá um poder de ser feito filho de Deus. Até esse momento, né, na incredulidade, nenhum ser humano é filho de Deus, é apenas criatura. Então, Deus está chamando pessoas para se tornarem seus filhos. Satanás não quer isso. Satanás não quer que os seres humanos se tornem filhos de Deus. Então, ele vai o quê? Semear o joio. Ele quer destruir a criação de Deus. Ele não quer que as pessoas se tornem filhas de Deus, mas que continuem apenas criaturas. E aí, o final, vocês sabem aqui, ó. Qual é o fim do joio e o fim do trigo? Lá na colheita, você não pode arrancar agora, mas haverá um dia da colheita que Deus vai separar o joio do trigo. Ele vai pegar o joio e vai colocar onde? No lugar para ser queimado. O lugar para ser queimado é um símbolo de quê? Do inferno, onde tem fogo, certo? Onde o fogo nunca se apaga. Mas o trigo ele vai recolher no celeiro dele, no celeiro de Deus. E esse celeiro é uma representação de quê? Do céu. Certo? Então o joio vai para o inferno e o trigo vai para o céu. Isso quer dizer, irmãos, que no meio ou dentre os filhos de Deus há o joio. Dentro das igrejas há o joio. Certo? Há pessoas não crentes dentro das igrejas. E muitos escândalos hoje são feitos, né, por causa justamente do joio. Porque não estou dizendo que o crente não peca, certo? Que ele não tem erro. Mas o crente peca e se arrepende. E volta para os pés do Senhor Jesus Cristo. O joio ele vai se rebelando a cada dia, né? E vai assim, tentando destruir a seara de Deus, a obra de Deus. E é o que tem acontecido muito hoje, né? O engano. Dentro das igrejas, pessoas enganando outras, pregando um falso evangelho, que na verdade não tem nada de evangelho, né? Por isso que é um falso evangelho. E assim, distorcendo a palavra de Deus e prejudicando a obra do Senhor, prejudicando assim a colheita. E não apenas líderes são joios, né? Não apenas no meio dos líderes, mas também no meio da congregação em geral, também tem joio. Tem joio no meio da congregação, tem joio também no meio da liderança. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Não vamos olhar para as pessoas perguntando, né? Será que é um joio? Será que é um joio? Não. Essa colheita é Deus quem vai fazer. Vocês lembram aqui que os servos perguntaram, né? Queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Então eu não posso ficar procurando o joio na igreja. Eu não devo fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Vai chegar um tempo que Deus vai cuidar do joio. Não sou eu que vou cuidar do joio, é Deus. Então ele vai separar, certo? Porque se você separar o joio hoje, você não sabe quem é o joio. Eu não sei quem é o joio. Então a gente pode acabar fazendo o que? Arrancando o trigo. Ele diz aí, versículo 29. Não, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Mas Deus sabe.
lá no dia da colheita, ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Então ele vai fazer a colheita da maneira correta. Então deixa com ele. Não vamos querer estar descobrindo quem é joio e quem não é. Mas uma coisa é certa, que tem joio, tem. Certo? Que tem joio, tem. Eu creio que em nenhuma igreja só há trigo. Eu creio assim. Certo? Se alguém crê diferente, nada contra isso. Tá bom? Cada um crê do jeito que quer e cada um vai prestar conta com Deus. Mas eu acredito que todas as igrejas têm joio também. Tem o trigo e tem o joio. Porque isso é o que Deus deixou bem claro, né? O inimigo vai lá e semeia o joio no meio do trigo. Tem uma congregação, eu não vou dizer onde é, né? Mas que o nome da igreja é assim, ó, 100% trigo. Existe, viu? Eu já vi. Nunca entrei lá, né? Mas já vi, 100% trigo. Por aí você tira como as pessoas não respeitam a palavra de Deus. Não estou julgando, igreja nenhuma não. Só algo que me chamou a atenção no dia que eu vi, né, a placa dessa igreja. Porque se Deus diz que tem o joio no meio do trigo, e vai haver essa separação no dia da colheita, por que que a gente acha que na nossa igreja não tem joio? Eu acho uma pretensão muito grande, né? Um orgulho muito grande. Não, aqui não tem joio, aqui tudo é trigo. Como é que você sabe? Nós não podemos saber. Só Deus é quem sabe. O que nós temos que fazer é orar, pregar a palavra de Deus fielmente, e Deus vai fazer a colheita no tempo certo, do jeito que Ele sabe fazer, que só Ele sabe. Nós não sabemos fazer essa colheita, essa separação do trigo do joio, mas Deus sabe fazer. Então precisamos ser mais humildes, entender que até nós podemos ser joio, não apenas os outros. Às vezes a gente olha só para os outros, né? Será que fulano de tal é joio? E o espelho? Fica onde? Será que eu não sou o joio? Você já parou para pensar nisso? Né? Então, isso é para quê? Não duvidar da graça de Deus. Não é para duvidar da graça de Deus, mas é para você avaliar a sua própria vida e se aproximar mais de Deus e viver uma vida de santidade. Não duvidando da graça. Porque se Deus lhe salvou, você é salvo e acabou a história. Você não tem negócio de joio. Mas você precisa avaliar a sua própria vida. Eu preciso avaliar a minha própria vida para ver se eu não estou agindo, né? Não sou um joio, não estou agindo como um joio, atrapalhando assim a obra de Deus. Mas eu devo cooperar para o crescimento da obra do Senhor, assim como o trigo faz. Uma outra parábola, o Senhor ensinou aqui a partir do versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. E você observa que esse grão de mostarda é bem pequenininho, né? Mas quando ele cresce, ele fica muito grande. Então, essa árvore, né, da mostarda, ela às vezes poderia alcançar mais de 4 metros de altura, para você ter uma ideia. Ficava bem alta, né? E era uma altura suficiente para os pássaros se alojarem ali, nessas árvores. E, com certeza, essa referência é do grão de mostarda, ele está se referindo às profecias do Antigo Testamento com relação à inclusão dos gentios no reino de Deus. Certo? No Antigo Testamento se falava que os gentios iam ser incluídos no reino. Os gentios também seriam salvos, não apenas os judeus. Para que os judeus ficassem atentos que não apenas os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó iriam para o céu, mas os gentios seriam incluídos também na salvação. E essa parábola é uma referência a isso. Vamos observar no Antigo Testamento 2 passagens, Ezequiel 17 e 23, que vai falar sobre isso. Ezequiel 17 e 23 diz o seguinte: no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente.
Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Quando nós lemos só esse texto, né? A gente está fazendo a leitura anual, né? Chega aí, você lê e você entende o quê? Se você não tiver um apoio didático para compreender, você vai ficar voando, né? Assim como essas aves, né? Sem entender o que é que isso quer dizer. Mas aqui é uma profecia que está falando que os gentios serão adicionados, né? Reunidos a essa salvação que Deus oferece. Você observa aí que ele diz: animais de toda espécie, aves de toda espécie. Então aí, querendo fazer uma referência fazendo uma referência à salvação do povo gentil também, ou seja, aquele povo que não é judeu. Observa outra passagem, Daniel, capítulo 4, versículo 20, que diz o seguinte: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então Deus, ele pode alcançar todas as nações do mundo com a sua salvação. Ele pode salvar a todos. Só que ele não obriga as pessoas a irem ao céu. Ele ofereceu um sacrifício que é suficiente para salvar a humanidade inteira. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ele consegue salvar todas as pessoas, se assim as pessoas quisessem. O sacrifício dele foi suficiente para isso. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, as pessoas têm a oportunidade de salvação. Só não são salvas se não quiserem. Que Deus quer. Deus deseja que todos os homens, todos os seres humanos sejam o quê? Salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Deus deseja isso. Deus não tem prazer na morte do perverso. Se eu não estiver enganado, a referência é Ezequiel 33:11. A Bíblia diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Então Deus, no Novo Testamento, ele diz, deseja que todos os seres humanos sejam salvos. É isso que Deus quer para a vida de todo ser humano. É isso que a parábola está querendo mostrar. É o que Jesus está querendo comunicar para as pessoas. Só que ele, como já falei, falava por meio de parábolas, porque aqueles que não iriam crer nele, iam só piorar a situação deles se Jesus falasse de forma mais clara. Depois ele explica para os seus discípulos a parábola ali do joio. Então Deus, ele quer a salvação das pessoas. Deus, ele tem prazer em quê? Em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Por que vocês vão para a perdição? Se tem salvação. Então é a escolha do ser humano. A salvação é a escolha do ser humano. O ser humano, ele pode decidir para onde ele quer ir, para o céu ou para o inferno. Deus não vai pegar na sua orelha, e obrigar você a ir para o céu. Não, você vai. Não, mas não quero não. Vai à força. Não vai, Deus não vai fazer isso. Ele ofereceu o sacrifício e ele faz esse chamado. Ele dá oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender isso e você precisa abrir mão do seu orgulho para entregar a vida a Cristo. Tem um ensino que diz assim: venha do jeito que você está,
Não é assim? Deus quer você do jeito que você está. Será que é só isso? Deus quer você do jeito que você está para transformar a sua vida. Não é para você continuar do jeito que você está. Deus não ia lhe chamar para um reino de luz e deixar você do jeito que você está. Por quê? Porque nós nascemos na iniquidade, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós todos somos pecadores. Você acha que Deus ia nos chamar para continuar a vida depravada de pecado? Não. Ele lhe chama para o arrependimento. Ele quer você do jeito que você está para transformar a sua vida. Essa história de eu vou servir a Deus do meu jeito porque Ele me quer do jeito que eu sou. Cuidado. Não se iluda com isso. Certo? Isso pode ser um choque de realidade que eu estou dizendo. Que você já pode ter ouvido em outro lugar falando sobre isso. Venha do jeito que você está, Deus é amor, Deus te aceita do jeito que você é. Cuidado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. É isso que precisa ser ensinado, precisa ser entendido. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então Ele não é patrocinador do pecado. Ele não vai te chamar para ser filho dele, para te deixar vivendo na perversidade como antes. Ele quer transformar a sua vida. Para quê? Para o seu próprio bem. Será que não é bom largar os pecados? Será que não é bom abandonar essa vida de pecado que nós vivíamos? Não vamos deixar de pecar nesse mundo, infelizmente, né? Dizemos isso com tristeza. Mas nós temos que abandonar o máximo de pecados que possível, que nós conseguimos abandonar. O máximo. E lutar contra a nossa velha natureza. A Bíblia até diz assim, ó, fazei morrer a velha natureza. Você tem que fazer ela morrer. Então você tem que ir matando a sua velha natureza, no sentido de abandonar a vida de pecado. Então Deus quer transformar a sua vida, não chamar você e deixar você viver ao seu bel prazer. Isso não. Deus não é patrocinador do pecado, certo? Ele quer mudar a sua vida. Isso sim. Voltando para Mateus, capítulo 13, verso 33. Diz o seguinte: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Há pouco comentário dos estudiosos sobre essa parábola, né, do fermento. Há uma controvérsia entre alguns estudiosos, né, porque o fermento geralmente ele traz uma ideia de coisas ruins, dá uma impressão má. E outros dizem que não pode. Se está falando do reino, como que o fermento aí vai representar algo ruim? Não faz sentido, certo? Porque o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então, se nesse contexto o fermento representasse coisa ruim, é como se estivesse dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a coisas más. Não faz sentido. Então há essa divergência entre os estudiosos, né? Quando eu estava pesquisando, uns pensam, levam ao pé da letra, como em outros contextos o fermento realmente representa coisa ruim, né? E outros dizem que não pode ser aplicado aqui essa ideia do fermento a coisas más, porque ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então aqui na verdade o que é mais conveniente entender é que Jesus está descrevendo esse próprio reino como a influência penetrante na vida das pessoas. O reino dos céus é influente na vida das pessoas e não que o reino dos céus vai trazer algo ruim. Essa imagem não é coerente, né? Trazer essa interpretação de que o fermento aqui é associado a coisas ruins no reino, que não seria viável, né? Essa interpretação ficaria um pouco obscura, meio distorcida. Eu acredito assim. O reino dos céus aqui é influente. Se a gente for parar para refletir e raciocinar, é como se fosse, quando você usa o fermento,
ele serve para quê? Aumentar, para crescer, como se fosse para multiplicar, assim. Então, o que eu entendo dentro do que eu pesquisei é que o reino dos céus, ele multiplica, certo? Ele cresce, semelhante ao fermento. Então, você pode fazer isso crescer, certo? O reino dos céus, ele vai crescendo, ele vai aumentando, as pessoas vão se convertendo, uns crê, na verdade, prega, outro se converte e assim sucessivamente. Há 100 anos atrás, por exemplo, quantos crentes havia em Mombaça? Não é? Então, como que o trabalho de Deus começou em Mombaça? Alguém veio de fora, às vezes uma pessoa, uma família, ou duas famílias, começaram a evangelizar, a pregar, e o reino dos céus foi crescendo como fermento. Certo? Eu acredito mais ou menos assim, diante do que eu pesquisei, é o que faz mais sentido. Versículo 34 diz o seguinte: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então você observa que isso já foi profetizado no passado. A questão da pregação por meio de parábolas. Observe, Salmo 78, verso 2. Vamos ler o versículo 1 também. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, isso foi profetizado, né? Que Jesus ia falar por meio de parábolas às pessoas. E nós já sabemos o porquê. Não vou repetir, porque eu acredito que todos já inculcaram na mente por que Jesus falava por meio de parábolas, né? Para não aumentar a condenação dos perdidos. Versículo 36, Mateus 13:36, ele vai aqui agora explicar a parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quem é o semeador? Jesus Cristo, né? Filho do Homem, com iniciais maiúsculos, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele é quem semeia a boa semente. O que é essa boa semente? É o evangelho da salvação. Então, Jesus é quem semeia esse evangelho. O campo é o mundo. Ele está semeando no mundo, que as pessoas ouçam essa boa semente, esse evangelho. A boa semente são os filhos do reino, que são o trigo, certo? São os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então ele está explicando. Porque sem você nunca ter ouvido a parábola do joio, você vai ficar sem entender o que é que Jesus quis dizer com aquilo, né? E agora, você viu que para as multidões ele falou a parábola, e agora para o grupo mais restrito dos discípulos, ele vai e explica detalhe por detalhe, né? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então os anjos vão ceifar, né? Vão fazer a colheita. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão no inferno, que é na fornalha acesa. Ali haverá música, né? As pessoas dizem: no inferno vai ter música, festa. Vai. Aí a música do inferno: choro e ranger de dentes. E essa é a música lá do inferno. Então, se você quer ouvir isso pela sua eternidade inteira, essa música aí, é só não crer em Jesus. Certo? Se você não crê em Jesus, você vai ouvir essa música por toda a eternidade. Choro e ranger de dentes. Então não se iluda, porque as pessoas, os mentirosos, eles falam coisas bonitas,
mas eles não te dizem o segredo, eles não te desvendam o segredo. Ah, no inferno vai ser bom, vai ter música, vai ter música, mas que música é? Eles não te dizem que música é, só diz que vai ter música, vai ter festa, mas não diz que festa é, né? Não diz que música é. E aí você fica iludido, bom é no inferno, negócio lá no céu, todo mundo só com a Bíblia debaixo do braço, né? Mas lá no céu tem outra música, né? É outra música, que é louvor e adoração, aonde todos vão cantar, santo, santo, santo é o Senhor. Você já tentou fazer uma coisa várias vezes que chegou a enjoar de fazer isso? Você já teve a experiência de passar por isso? Fez algo assim tantas vezes que enjoou, que não quer mais fazer? Ou comeu uma determinada comida tantas vezes que já não quer mais comer? Já aconteceu isso com alguém? Já, né? Você imagine como Deus, Ele é supridor de todas as nossas necessidades, como Ele é fantástico. Porque há seres adorando a Deus, dizendo só isso: santo, santo, santo é o Senhor. Por todo esse tempo, da criação até agora, em torno de 6 a 7 mil anos, e não enjoaram. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que nós podemos passar a eternidade inteira louvando e adorando ao Senhor só com essas palavras e não vamos enjoar nunca? Porque é tão bom, tão agradável que não enjoa. Se a gente passar aqui talvez 2 horas num culto só de louvor, daqui a pouco você vai dizer, vai acabar mais não esse negócio, né? Vai dar uma agonia. E Deus, Ele é tão supridor, tão fantástico, celestial, que nós não vamos nos cansar de adorar a Ele. Não nos cansamos, não nos entristecemos, a gente não vai se enfadar de adorar a Deus por toda a eternidade. Esse é o Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador. É fantástico. Versículo 43 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem são os justos? Aí eu vou colocar outro texto para a gente tentar entender, né? Os justos resplandecerão como o sol. Romanos 3:10 diz o quê? Não há justo, nenhum sequer. Então ninguém vai, né? Ninguém vai. Não é assim? Porque os justos é que vão resplandecer como o sol lá na presença de Deus, no reino de Deus. Vão brilhar nos céus. Mas a Bíblia diz que não há nenhum justo. Exatamente. Não há nenhum justo em si mesmo. Mas você é justificado por meio de Cristo. Justificado por meio de Cristo. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou lembrado se é Romanos 5, mas é, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há nenhum justo em si mesmo, mas em Cristo, por meio da fé, você se torna justo, porque Deus te justifica. Jesus Cristo, Ele te declara justo diante de Deus. E aí onde vem lá no versículo que nós lemos: o justo vai resplandecer como o sol. Mateus 13:43, né? Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então preste atenção. Você pode brilhar no reino do Pai Celestial, de Deus, se você crê no Senhor Jesus Cristo, porque você só é justificado por meio da fé. Você só pode ser declarado justo diante de Deus para brilhar nos céus por meio da fé em Cristo. Sem Cristo, não há brilho, não há luz, porque Ele é a luz do mundo. Versículo 44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. São duas parábolas que têm o mesmo sentido. Essa do tesouro escondido e a da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um
que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então elas têm um significado idêntico nessas duas parábolas. As duas retratam a salvação futura como algo oculto da maioria das pessoas, mas tão valiosa que as pessoas às quais ela foi revelada estão dispostas a abrir mão de tudo para possuir essa salvação. Então é por isso que ele diz, ele foi, achou esse tesouro, achou essa pérola, ele vai e faz o quê? Vende tudo e compra esse tesouro. Então ele está dizendo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro muito valioso, que você, quando encontra esse tesouro, você está disposto a vender tudo. Não estou pregando o evangelho da prosperidade, viu? Você venda tudo, traga para a igreja. Não, não é isso. Você está disposto a abrir mão do que for preciso para alcançar esse tesouro, para possuir esse tesouro. Que tesouro é esse? A salvação. E aí é onde está a questão do que nós falamos, que você tem que deixar o seu orgulho de lado. Porque às vezes, um dos maiores tesouros que nós consideramos é o nosso orgulho. Porque nos impede de servir a Deus, nos impede de entregar a vida a Cristo. Porque nós achamos que sabemos demais, que somos inteligentes demais, que eu não preciso de Deus para viver, porque eu sou autossuficiente, e por aí vai, né? Então você não entendeu ainda esse tesouro. Esse tesouro está oculto, escondido para você. Porque você não está querendo enxergar. Está à frente dos seus olhos e você não quer ver. Porque você considera seu orgulho um tesouro muito maior do que o reino dos céus. E aí eu lhe pergunto, será que você vai desfrutar do reino dessa forma? Porque ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, a uma pérola. E quando você encontra, você vende tudo. Ou seja, você deixa tudo de lado que for preciso para receber esse tesouro, para receber essa salvação. Versículo 47 diz, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Lembra da colheita lá? Do joio, do trigo, né? Bem parecido, a ideia. Ela lançou a rede e aí vem tudo, né? O bom e o ruim. Mas aí lá na colheita aí você separa os bons e os ruins, no sentido dos salvos e dos incrédulos. Versículo 49 diz, assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, né? Vão lançar os maus na fornalha acesa, no inferno, e ali haverá música, né? A música do inferno. Cuidado para não se iludir, né? Haverá choro e ranger de dentes, sofrimento eterno. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Olha como ficou mais claro agora, né? Para as multidões ele falou por meio de parábolas, mas para os discípulos aí ele explicou, e agora ficou tudo mais claro. Então lhes disse, por isto, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? As pessoas ficavam admiradas, né, com o que Jesus falava, com o que ele ensinava. Essa questão de coisas novas e coisas velhas, que ele fala aqui no versículo 52, é que você não deve abandonar as coisas velhas e ficar apenas com as novas. Em que sentido? Na palavra de Deus. Entendeu? Agora nós estamos na era da graça, o Novo Testamento é o que vale. O Velho Testamento está ultrapassado. Não se iluda com isso. O Novo Testamento é a explicação do Velho Testamento. O Novo Testamento é a explicação, é a interpretação. Como que eu vou entender o Velho Testamento se ninguém me explicar? Tem coisas muito obscuras no Antigo Testamento. Profecias que você lê e você fica sem compreensão. Vê as profecias que nós lemos hoje aqui, sobre a adição dos gentios ao reino.
Se você ler só aquele negócio, árvore, aves e animais debaixo das árvores, você vai entender o quê? Vai ficar voando. E aí vem o Novo Testamento e explica o Velho Testamento. Então você não deve lançar fora o velho. Você tem que ficar com o velho e adicionar o novo. Entender os dois testamentos, toda a palavra de Deus. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Onde está aquela doutrina que diz que Maria era virgem perpétua? O que significa ser virgem perpétua? Para sempre, né? Nunca perdeu a virgindade dela, não foi? E há uma doutrina ensinada por aí, não vou dizer por quem, vocês sabem, que Maria era virgem perpétua, que Maria nunca perdeu a sua virgindade. E esses filhos vieram de onde? Né? Você vê que é um engano. E aí eu lhe pergunto, há pecado na mulher perder a virgindade com seu marido? Não. Pecado se ela perder sem se casar. Aí sim, aí tem problema, né? Mas com o marido, nenhum problema nisso. Certo? Então não tem nenhum problema Maria não ter sido virgem perpétua. Nenhum problema. Se ela perdeu a virgindade dela com o marido dela, tudo bem, tudo ok. Deus criou dessa forma mesmo. Quando Deus fez a mulher, Ele disse, olha, crescer, multiplicar e encher a terra. Como é que eles iam crescer, multiplicar e encher a terra? A Eva tinha que perder a virgindade com o marido dela, que era Adão. Certo? Então nenhum problema. E aqui eu não estou criticando Maria não. Né? Já pregamos sobre Maria e ela é um exemplo para nós de fé e obediência, de serviço a Deus. É só para esclarecer essa doutrina que ensinam por aí. Né? Não há necessidade de ensinar que Maria era virgem perpétua. Primeiro, é um engano, é mentira. E segundo, não tem nenhum problema ela ter tido outros filhos com José, que era o marido dela. Nenhum problema. Não há pecado nisso. Certo? E ainda dá nome aos bois, né, como a gente costuma dizer, ao nome dos irmãos de Jesus. E ainda diz todas as suas irmãs. No mínimo eram duas, porque é plural. No mínimo duas. Ninguém sabe quantas, mas no mínimo eram duas. Então, no mínimo, Maria teve aí mais 6 filhos, fora Jesus, né? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, uma nação incrédula deixa de ver o poder de Deus. O próprio lugar ali de Jesus, como era muito incrédulo com relação a ele, deixou de ver grandes sinais do Senhor. Ele não pôde fazer muitos sinais ali, não porque ele não tivesse poder, mas porque era em vão. Era como se fosse quase que piorar a situação deles também, certo? Porque eles não iam crer, né? Ele sabia os que não iam crer, então ele se reservou e não fez muitos milagres ali, para não piorar a situação daquelas pessoas, certo? E aqui nós vemos que, infelizmente, isso é realidade até hoje, né? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. Às vezes você peleja para evangelizar a sua família e não consegue. Não tem brecha, as pessoas não dão crédito, não acreditam na sua pregação, mas quando adoecem, ô irmão, ore por mim, né? É doloroso, irmãos, mas infelizmente é a verdade, né? Você quer levar os seus, você quer pregar para os seus, você quer a salvação para os seus, mas infelizmente alguns ou muitos não querem. Não foi diferente com o Senhor Jesus Cristo, né? Foi assim com ele, não vai ser diferente conosco, infelizmente. Às vezes eles acreditam mais nos que vêm de fora do que nos da própria casa. Aconteceu assim com o nosso Senhor. Então não devemos nos entristecer também por isso. É orar, entregar a Deus, fazer a nossa parte, quando tiver a oportunidade de pregar e deixar o Espírito Santo fazer a obra, estar dispostos a servir. Se pedem a nossa oração, vamos orar, primeiro pela salvação deles e também pelas causas da nossa família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós, te agradecemos pela Tua palavra, nos ensina, nos instrui, que nos repreende, para sermos crentes melhores, para obedecermos ao Senhor, glorificarmos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória para todos sempre. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai,
pelo restante dessa noite, a tua proteção, o teu cuidado. Uma semana de vitória sobre o mal e sobre o pecado, Senhor. Entregamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e Deus os abençoe.